Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo, curso preparatório INSS. Qual que é o cargo? Técnico de Seguro Social, você em muito pouco tempo. E o meu nome é Ricardo Beck? Não, pelo amor de Deus. O meu nome é Antônio Kozikowski? Muito menos. O meu nome é Leonardo Torres. E mais uma vez é um grande prazer estar com vocês em mais uma aula. Amigos do coração, nobres colegas, guerreiros, qual que é a proposta aqui hoje? Nós tirarmos algumas dúvidas, nós sanarmos algumas dúvidas que foram enviadas por vocês, nobres colegas, no que tange aí o direito administrativo. Foram várias dúvidas. Eu selecionei algumas dúvidas que, em minha visão, são bem importantes. Beleza? E queremos aqui saná-las neste momento. Só que antes de tudo, frase do dia. Qual que é a frase? Vamos lá. Não coloque limites em seus sonhos. Coloque fé. Que frase singela, que frase linda, muito bem. Vamos lá então, gente, primeira dúvida é a seguinte, primeira dúvida, cadê você, dúvida? A primeira dúvida que iremos aqui responder é do Alex Prado Dias, de Aracaju, Sergipe. Olha que beleza, em Aracaju, Sergipe. A dúvida é a seguinte, aqui no direito administrativo. Professor Leonardo Torres, no caso eu, você falou que não existe hierarquia entre os princípios da administração pública, verdade. E a respeito dos princípios implícitos, existe? Então, de novo, hein? Professor Leonardo Torres, no caso eu, você falou que não existe hierarquia entre os princípios da administração pública. E a respeito dos princípios implícitos, existe? Meus amigos, venham comigo aqui, venham comigo. Princípios que regem o direito administrativo são previstos onde? Na Constituição Federal, de forma explícita, artigo 37 caput, legal. Também são previstos na lei, por exemplo, no artigo 2º da Lei 9784 de 99, que é a lei que rege o processo administrativo federal, beleza? Alguns são doutrinários, apenas nos livros, e outros também são o quê? Implícitos na Constituição Federal. Então, princípios do direito administrativo escritos na Constituição Federal, escritos na lei, doutrinários, e alguns também são o quê? Implícitos na Constituição Federal. Meus amigos, não importa onde os princípios estejam previstos, na Constituição, nas leis, de forma explícita ou implícita, entre princípios não há hierarquia. Aliás, venham comigo aqui, rapidinho. Vamos aqui relembrar uma coisa. Venham comigo aqui, Qual que é a principal diferença? Quais são as duas principais diferenças entre princípios? Quais são as duas principais diferenças entre princípios e regras? Princípios e regras. Amigos e amigas, os princípios, nesse caso aqui do direito administrativo, entre princípios não há hierarquia, gente. Não há hierarquia. Entre princípios não existe hierarquia. Não há. Então, por exemplo, ouviram em prova, o princípio da legalidade é o mais importante, o princípio da razoabilidade é um subprincípio, o princípio da moralidade... Gente, não existe hierarquia entre princípios. Não existe hierarquia. Agora, entre regras, há hierarquia. Há hierarquia. Por exemplo, a Constituição Federal é uma norma jurídica, uma regra que vale mais que uma lei. E uma lei vale mais que um ato administrativo. Entre normas jurídicas, entre regras, há hierarquia. Constituição, ela vale mais que uma lei. E uma lei vale mais que um ato administrativo. Entre normas jurídicas, entre regras, há hierarquia. Entre princípios não há. Outra diferença, gente. Princípio não revoga princípio. Não há revogação entre princípios. Princípio não revoga princípio. A convivência, ela é harmônica. Agora, entre regras, entre normas jurídicas, há revogação. Por exemplo, lei revoga a lei. Por exemplo, lei revoga a lei. Entre princípios não há revogação, princípio não revoga princípio, e entre regras, entre normas jurídicas, há revogação. Por exemplo, hoje é dia 5/4 de 2016, já sinto o cheiro de panetone, muito bem, né, panetone. No dia 18/3, entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, que é uma lei, muito bem, que revogou o antigo Código de Processo Civil. Então, lei revoga lei, regra revoga regra, princípio não revoga princípio. Tudo bem? Então é isso aí. Não existe hierarquia entre princípios e não importa se sejam eles explícitos na Constituição,
implícitos ou legais, ou até doutrinários. Beleza? Muito bem. Veio comigo aqui então, vamos aqui à segunda dúvida, A segunda dúvida, ela vem de quem? Venham comigo aqui, a segunda dúvida é da Nilza Leite, um beijo pra você, Nilza Leite, de João Pessoa, Paraíba, maravilha aqui, gente, ó, olha que questão interessante, que dúvida interessante, ó, poderes da administração pública. Qual a diferença entre autotutela e o poder discricionário? Então, qual a diferença entre autotutela, que me remete à Nutella, e poder discricionário? Cuidado por quê, Nilza? Cuidado por quê? Venham comigo aqui, ó. Voltemos aqui. Autotutela, na verdade, não é um poder da administração pública. É um princípio doutrinário que rege o direito administrativo e para alguns também é implícito na Constituição Federal. Eu repito, hein? Autotutela não é um poder da administração pública. Autotutela é um princípio doutrinário que rege o direito administrativo e para alguns também é implícito na Constituição Federal. Olha que fácil. Auto, a própria, tutela, controle. Conceito disso. De acordo com o princípio da autotutela, a própria administração pública, ela fiscaliza os seus próprios atos. A própria administração pública tem a prerrogativa de fiscalizar a si própria. Autotutela. Daí você pergunta, mas de que forma que a administração pública, ela fiscalizará a si própria? É muito fácil. A administração pública, ela anula os seus próprios atos ilegais, ou de ofício ou provocada, e não se esqueçam, hein? O efeito da anulação é ex tunc, lembram? T de testa, bate na testa e volta, tum. A própria administração pública, de acordo com o princípio da autotutela, por exemplo, ela mesma anula os seus próprios atos ilegais, ou de ofício ou provocada, quando alguém ingressa com recurso administrativo. Ok. E o efeito de uma anulação é retroativo. Retroage, apaga-se tudo. Em latim, ex tunc. T de testa, ou bate na testa e tum, retroage. Legal. E de acordo com o princípio da autotutela, a própria administração pública também revoga os seus próprios atos legais inúteis. A própria administração pública, de acordo com a autotutela, ela também revoga os seus próprios atos legais inúteis. E não se esqueçam que o efeito de uma revogação é proativo, é dali para frente. Em latim, ex nunc. N de nuca, bate na nuca, tum, e vai para frente. Então, recapitulando, em última vez, hein? Princípio da autotutela. A própria administração pública anula os seus próprios atos ilegais ou de ofício provocada, efeito da anulação de um ato ilegal, efeito ex tunc, ó, ex tunc, T de testa, tum, efeito retroativo. E de acordo com o princípio da autotutela, a própria administração pública também revoga os seus próprios atos legais inúteis, efeito disso para o futuro. Em latim, ex nunc, N de nuca, bate na nuca, tum, e vai para frente. Beleza? Muito bem. Só que ela perguntou o seguinte também, ó. Cadê você? Aqui. Qual a diferença entre autotutela, né, já expliquei, e o poder discricionário? Gente, cuidado por quê? Cuidado por quê? De acordo com a doutrina moderna, na verdade não há um poder discricionário tecnicamente falando. O que existe? Uma atuação da administração pública que é discricionária. Então, de acordo com o entendimento majoritário, não existe propriamente dito um poder dito discricionário. O que há? Uma atuação da administração pública que ora é discricionária. Mas para aqueles que entendem que o poder discricionário existe, o que seria o poder discricionário? É o poder que a administração pública tem de atuar de forma discricionária. É o poder que a administração pública tem de praticar atos discricionários. Professor, o que é um ato discricionário? É aquele em que a lei confere à administração pública uma certa margem de liberdade. Poder discricionário é o poder, aliás, ato discricionário, né, que para alguns decorre do poder discricionário, é o poder que a administração pública tem de atuar, né, com autorização da lei, com uma certa margem de liberdade, com uma certa margem de apreciação subjetiva. Quando o ato é discricionário, a administração pública o adequa a cada caso concreto. Por exemplo, vocês sabem disso, hein? Se um servidor federal for reincidente numa infração punível com advertência, ele será suspenso por até 90 dias. Servidor público reincidente numa infração punível com advertência, ele será suspenso por até 90 dias. Ele pode ser suspenso de 1 a 90 dias, a depender da gravidade da infração. Essa margem de liberdade em suspendê-lo de 1 a 90 dias, de acordo com a gravidade do seu ato, é um ato discricionário.
Porque a administração tem liberdade em suspendê-lo por 1 dia, por 2, por 10, por até 90 dias. Beleza? E me diga uma coisa, qual que é o contrário de ato discricionário? É o ato vinculado. O ato vinculado é aquele em que a administração pública pratica sem nenhuma margem de liberdade. Só tem um caminho, um momento. É a lei que define isso, é um ato vinculado. Por exemplo, a lei fala assim, ó, se o servidor abandonar o cargo público, ou seja, faltar por mais de 30 dias e não justificar, ele tem que ser demitido. Pergunta, a administração pública pode ou deve demiti-lo? Deve. Ela tem que demiti-lo e ponto. É um ato vinculado. Não há nenhuma margem de liberdade. Muito bem. Venham comigo então. Próxima dúvida. Cadê você? Cadê você? Dúvida. Vamos lá, vamos lá. Temos aqui, quem é? Até a próxima dúvida. Calma lá, gente. É a Madeline, de Divinópolis, Minas Gerais. Divinópolis, Minas Gerais. Eu já passei um carnaval em Divinópolis. Olha, faz tempo. Em meados de 97. Caramba, faz tempo, gente. 97, você nem era nascido ainda. Eu lembro até a música da época do sucesso. Era aquela assim, olha, olha, água mineral, água mineral, água mineral. Lembra dessa, né? Bebeu água? Não. Tá com sede? Não. Olha, olha, água mineral, né? Outro sucesso da época também, da Daniela Mercury. Qual que era, meu Deus? Vou dar a volta no mundo, eu vou ver o mundo girar. Lembra, né? Faz tempo, né? Passei um carnaval em Divinópolis. Já aprontei por essas bandas. Não contei nada para minha esposa, ela é brava, hein? Vamos lá, gente. Ouviu comigo, ó. A dúvida da Madeline de Divinópolis, lá de Minas Gerais, é a seguinte, ó. Professor, tinha outra assim, também outra música do Netinho à época, ó. Oh, Mila, 1001 noites de amor com você, né? Muito bem. Faz tempo, gente, tô ficando velho. Ó. Professor, explique o que são entidades paraestatais. Vamos começar aqui, gente. Ó, então a Madeline de Divinópolis, pergunta assim, professor, explique o que são entidades paraestatais. Muito bem, vamos ver que oração aqui tem tempo ainda. Vamos lá, gente. Entidades paraestatais, muito cuidado, hein? Venham comigo aqui, só para relembrar, não custa. De que forma que a administração pública é organizada verticalmente? Administração federal, estadual, municipal e distrital. Superado. E de que forma que a administração pública é organizada de forma horizontal? Temos a administração direta e a administração pública indireta. A administração pública direta, ela é o quê? A administração centralizada. Por que centralizada? É aquela que é executada pelos órgãos dos entes centrais, órgãos da União, órgãos públicos dos estados, dos municípios e do DF. Administração direta, órgãos centrais, dos entes centrais, beleza. E a administração pública indireta, nessa divisão horizontal, ela é executada por entidades públicas descentralizadas, que têm autonomia. Relembrando, quais são as entidades públicas que integram a administração pública indireta? Elas têm autonomia. Autarquias, por exemplo, INSS, fundações públicas, por exemplo, IBGE, empresas públicas, por exemplo, Caixa Econômica, Correios, e a sociedade de economia mista, por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras. Legal. Então, a administração direta, órgãos centrais, e a administração pública indireta, entidades públicas, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, economias mistas. Beleza. E o que são entidades paraestatais? Muito cuidado. Entidades paraestatais ou paraestatais são entidades privadas que não integram a estrutura da administração pública e estão paralelas ao Estado, prestando o quê? Atividades de interesse público. O que são entidades paraestatais? Entidades privadas que não integram a estrutura do Estado, da administração pública, mas colaboram com o Estado, prestando atividades de interesse público. Por exemplo, serviços sociais autônomos. Serviços sociais autônomos. O Sistema S, SESI, SENAI, SENAC, são entidades paraestatais. Não são entidades públicas, não integram a administração pública, mas colaboram com o Estado. Por exemplo, incentivando profissões. Outro exemplo, uma OS, uma organização social. É também uma entidade paraestatal. Outro exemplo, uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, é também uma entidade paraestatal. Ok? Eu repito de novo, hein?
As entidades paraestatais, elas não integram a estrutura da administração pública, são entidades privadas. Legal. E também, venham comigo aqui, ó, a Madeline, ela pergunta assim, ó, o que é servidor estatutário e seletista? O que é servidor estatutário e o que é o servidor público seletista? Gente, cuidado por quê? Atenção, venham comigo. Opa. Servidor público é todo aquele que ocupa um cargo público, ou um cargo efetivo, permanente, ou um cargo em comissão. E o empregado público é aquele que é contratado para a administração pública, para exercer, para ocupar o emprego público permanente, e desde que aprovado em concurso público. Eu repito, o que é um servidor público? Todo aquele que ocupa um cargo público, ou cargo em comissão, livre nomeação e livre exoneração, ou um cargo efetivo, permanente, desde que seja aprovado em concurso público. Beleza. E o empregado público é todo aquele que exerce um emprego público permanente, relação contratual. É contratado para trabalhar para a administração pública, desde que seja aprovado em concurso público. Alguns doutrinadores chamam o empregado público de servidor seletista. Alguns doutrinadores chamam o empregado público, aquele que exerce um emprego público permanente, desde que aprovado em concurso público, de servidor público seletista. Beleza? E não se esqueçam, hein? Onde que normalmente você encontra um empregado público que não tem estabilidade? Cuidado, empregado público não tem estabilidade. Nas estatais. Empresas públicas ou sociedades de economia mista. Tudo bem, gente? Beleza? Muito bem, então. Vamos lá, vamos prosseguir. Temos aqui mais uma questão aqui da Miriam, aqui de São Paulo. Professor, você é um gato. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus, sou casado. Meu Deus. Que isso, gente? Não me comprometam. Não me comprometam, pelo amor de Deus, gente. Que isso, meu Deus do céu. Vamos lá. Aqui, ó. Minha mulher é brava. Vou apanhar, vou tomar chibatadas hoje. Vamos lá, gente. Vamos lá. Outra aqui. Mais uma aqui. Cadê você? Cadê você? Aqui, ó, aqui, ó. O Davi Barbosa Freitas, Davi Barbosa Freitas, um abraço, Davi, de Irecê, na Bahia. Que legal, Irecê na Bahia. Um beijo, Irecê na Bahia. Muito bem, a Bahia. Bahia também já aprontei as minhas na Bahia. Muito bem. Em 99, eu tinha um Ford Ka, legalzinho, né? Eu e meu amigo Topodídio, nós fomos de São Paulo até Salvador, na Bahia, com o nosso Ford Ka, um mês e meio viajando, uma beleza, gente, uma viagem inesquecível. Passamos em Porto Seguro, passamos em Arraial da Ajuda, Itacaré, mais o quê? Ilhéus, Salvador, Morro de São Paulo, uma beleza, gente, uma beleza. Quase que eu não volto. Mas enfim, venham comigo. Léo Torres, menino da Nutella, sou Joe. Vai cair licitações? E até aproveitar o gancho aqui, gente, ó, o Henrique Aquino, de Bauru, São Paulo, também pergunta, professor, cairá licitações? Então, de novo, hein? Léo Torres, menino da Nutella, no caso eu, vai cair licitações? Gente, na verdade, não. Para você que prestará o concurso público, objetivando aí o cargo de técnico de seguro social, licitações e contratos administrativos não nos interessa. Ufa, menos matéria. A Lei 8666 de 93, que é a principal lei geral sobre licitações e contratos da administração pública, para você que objetiva o cargo de técnico de seguro social, ela não interessa. Nesse edital, o CESP ele não pediu a matéria licitação e contrato. Agora, se você for prestar o concurso público do INSS para o cargo de analista do seguro social, nesse caso, interessa que você estude aí licitação e contratos, mas para técnico não interessa. Beleza? Venham comigo então. Vamos lá. Mais uma questãozinha. Peraí que ficou muito frio aqui, gente. Vamos aqui arrumar isso aqui. Legal. Vamos lá então, mais uma questãozinha aqui, ó. Uma questão aqui da Rosimeire. Rosimeire de Agudos, São Paulo. Um beijo, Rosimeire. Um beijo para Agudos, São Paulo. Aqui, ó. Não entendi a seguinte pergunta, professor. A pergunta é a seguinte, ó. A responsabilidade pela prática de um ato de improbidade prescinde de dolo ou de culpa. Então, de novo, vem a questãozinha de prova aqui, ó. A responsabilidade pela prática de um ato de improbidade administrativa
prescinde de dolo ou de culpa. Essa afirmativa é falsa. Essa afirmativa é falsa. Não se esqueçam, não se esqueçam. Ato de improbidade administrativa são previstos onde? Na lei de improbidade administrativa, que nos interessa. É a Lei 8429 de 92. Lei 8429 de 92 é a Lei de Improbidade Administrativa. Legal. E não se esqueçam, só um minutinho, gente. Se ar-condicionado aqui, ele tem vida própria. Vamos lá. E não se esqueçam que a Lei de Improbidade Administrativa, ela prevê lá os atos de improbidade que atrapalham o bom funcionamento da administração pública. Relembrando, o que é um ato de improbidade? É uma espécie de ato imoral mais grave. É uma espécie de ato imoral qualificado, gente. O ato de improbidade, por si só, ele não é um crime contra a administração pública. O que é um ato de improbidade? É uma espécie de ato imoral mais grave. Beleza. E não se esqueçam que a lei de improbidade, nos artigos 9, 10 e 11, ela traz o quê? 3 categorias de atos de improbidade. Relembrando, no artigo 9º, atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito. Artigo 9º, atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito. Por exemplo, aceitar vantagem em razão do cargo. Legal. E esses atos de improbidade do artigo 9º, enriquecimento ilícito, só admitem a forma dolosa, a forma intencional. Beleza. No artigo 10, temos os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Artigo 10, atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Por exemplo, frustrar uma licitação, dispensar uma licitação indevidamente é um ato de improbidade que gera prejuízo ao erário, artigo 10. E estes atos do artigo 10 admitem a forma culposa ou dolosa. Culpa sem intenção, dolo com intenção. Beleza. E no artigo 11 temos os atos de improbidade leves que ferem os princípios da administração pública. Por exemplo, retardar a prática de um ato é um ato de improbidade leve, que fere um princípio da administração pública. E esses atos de improbidade do artigo 11, os leves, só admitem a forma dolosa. Então espere um pouquinho. Artigo 9º e artigo 11, somente com dolo, com intenção. E o artigo 10, prejuízo ao erário, ou dolo ou culpa. E a questão fala o seguinte, que os atos de improbidade administrativa, eles prescindem, eles dispensam de dolo ou culpa. Errado, meus amigos, errado. Os atos de improbidade administrativa, eles exigem no mínimo dolo. Então venham comigo, ó. A questão fala assim, ó, que os atos de improbidade administrativa, eles prescindem, eles dispensam o dolo ou a culpa. Errado. Errado por quê? Ato de improbidade do artigo 9 e 10 tem que ter o dolo. E o ato de improbidade do ato de improbidade do artigo 9 e 11, os gravíssimos e os leves, somente com dolo, com intenção. E o ato de improbidade do artigo 10, ou com dolo ou com culpa. Tudo bem? Então, recapitulando, hein? Os atos de improbidade do artigo 9, que geram enriquecimento ilícito, e do artigo 11, que ferem os princípios da administração pública, você só os pratica com dolo, com intenção. Eles não admitem a forma culposa sem intenção. Legal. E os atos de improbidade do artigo 10, que causam prejuízo ao erário, você os pratica ou com dolo ou com culpa, de forma intencional ou não. Agora, quando a questão afirma que os atos de improbidade dispensam, prescindem do dolo ou da culpa, está errado, está errado. Eles necessitam do dolo ou da culpa. Eu sei, artigo 9 e 11 somente com dolo, e o artigo 10 com dolo ou com culpa. Mas eles exigem lá o dolo e a culpa. Beleza? Muito bem. Venham comigo então, que horas são aqui? Temos tempo ainda. Mais uma questãozinha, mais uma dúvida. A questão, ela fala assim, ó, quem enviou a questão aqui? A dúvida, aliás. Larize Sanches de Faria, um beijo, Larize de Campinas, conheço Campinas também aqui, ó. Explique. Controle judicial dos atos administrativos será de legalidade nos atos discricionários, devendo respeitar os limites da discricionariedade nos termos em que é assegurada pela lei. Questão correta. Controle judicial dos atos administrativos será de legalidade nos atos discricionários,
devendo respeitar os limites de discricionariedade nos termos em que ela é assegurada em lei. Meus amigos, venham comigo aqui, venham comigo. De que forma que o Poder Judiciário ele fiscaliza a administração pública? Aliás, só para relembrar, de que forma que a administração pública fiscalizará a si própria? Princípio da autotutela. Anula um ato ilegal, desde que, anula um ato ilegal, ela mesma, provocado de ofício, ou revoga um ato legal inútil. Tranquilo. E de que forma que o Poder Judiciário fiscaliza a administração pública? Anulando atos ilegais, desde que provocado. O Poder Judiciário, de que forma que ele fiscaliza a administração pública? Ele, na verdade, ele só fiscaliza a administração pública no aspecto de legalidade. O Poder Judiciário, ele só verifica o quê? Se o ato praticado pela administração pública foi um ato legal ou ilegal. O Poder Judiciário, agindo como tal, ele não revoga atos legais, ele só anula atos ilegais e desde que provocados, ok? E a questão fala assim, ó, cadê a questão? Controle judicial dos atos administrativos será de legalidade correto dos atos discricionários. Gente, o que é um ato discricionário? É aquele ato em que a administração pública ela pratica com uma certa margem de liberdade. O Poder Judiciário, ele até controla um ato discricionário, somente o que no aspecto de legalidade. Ele só, simplesmente, ele afere se aquele ato é legal ou ilegal. Prosseguimos aqui, prossigamos. Devendo respeitar os limites da discricionariedade nos termos que ela é assegurada por lei. Gente, o Poder Judiciário, eu insisto, ao fiscalizar a administração pública, ele não verifica se aquela decisão foi a mais conveniente, foi mais oportuna. Isso é discricionariedade para a administração pública. O Poder Judiciário, ele só afere se o ato é legal ou ilegal. Por exemplo, a lei fala assim, município, eu tenho 10 milhões de reais. Eu, lei, quero que você aplique esse valor na saúde. Ok. O gestor público municipal, o prefeito, ele decidiu que ele construirá um hospital no bairro A e não no bairro B. Muito bem. Foi um ato legal. A lei falou na saúde e ele decidiu que ele construirá um hospital no bairro A e não no bairro B. Moradores do bairro B, indignados, eles propõem uma ação judicial e pedem para que o Poder Judiciário ele cancele isso e determine a construção do hospital no bairro B e não no bairro A, que na visão deles é muito mais carente. Pergunta, o Poder Judiciário pode cancelar esse ato e determinar a construção no bairro B e não no bairro A? Não, por quê, gente? É um ato legal. Isso é discricionário. Quem decide se o local mais adequado para a construção é o bairro A e não o bairro B é o gestor público municipal, é a administração pública. Isso é discricionariedade administrativa. Tem que ser respeitada pelo Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário se intrometesse nisso, no local da construção, seria uma afronta à separação dos poderes. Seria um desrespeito à discricionariedade administrativa. Segundo exemplo, a lei fala assim, município, eu tenho 10 milhões e eu quero que você aplique na saúde. O prefeito ignora e aplica esses recursos públicos na construção de praças públicas. Opa, nesse caso de um ato legal, passa-se para um ato ilegal. Se o Poder Judiciário for provocado, com certeza ele anulará esse ato. Tudo bem? O Poder Judiciário se limita a aspectos de legalidade. Muito bem. Temos aqui, então, mais um tempinho para uma última dúvida. Vamos aqui, cadê você? Aqui, gente, ó, uma questão aqui, cadê você? Rapidinho. Aqui, ó, uma questãozinha aqui, de quem? Da Larise de novo, ó, de Campinas, São Paulo. Diferença entre responsabilidade civil subjetiva e objetiva. Meus amigos, venham comigo. Quando se fala em responsabilidade civil do Estado, nós temos a responsabilidade objetiva, que é regra, e algumas exceções o Estado responderá de forma subjetiva. Não se esqueçam, o Estado responde por eventuais danos que os seus agentes provocarem a terceiros. E, em regra, essa responsabilidade ela é objetiva. O que é uma responsabilidade objetiva? É aquela em que a vítima, para que seja indenizada, basta que ela prove o fato, o dano e o nexo causal entre o fato e o dano. Não precisa nem comprovar nem dolo e nem culpa do agente. Agora, na responsabilidade subjetiva, para que a vítima seja indenizada, é fundamental que, além de provar o fato,
o dano e o nexo causal, ela também comprove o quê? A culpa ou o dolo do agente público. E não se esqueçam, hein? Dano provocado pelo Estado decorre de uma ação, responsabilidade objetiva. E dano provocado pelo Estado decorre de uma omissão, em regra, uma responsabilidade subjetiva. Legal? Paro por aqui então. Um beijo no coração, muita paz a vocês e não se esqueçam, força, foco e fé. Até a próxima aula, valeu!